Então, pessoal, eu quero que vocês pensem qual profissão que vocês gostariam de exercer lá na frente futuramente. O que você quer ser quando você crescer? Quando eu crescer, eu quero ser médica. E você? Jogador de futebol. A história da mulher na sociedade ocidental sempre foi de submissão ao homem, né? E trazendo isso para o Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil foi colônia de Portugal, e Portugal tem bastante influência árabe. Então todo o modus vivendi trazido desses lugares foram para Portugal e, consequentemente, respingando no Brasil colônia. A mulher era vista como submissa, como responsável pelo lar e, sobretudo, pela procriação. Eu sou vereadora, estou vereadora na cidade de São Paulo e eu nasci em Santos, na realidade. Nasci no litoral de São Paulo, moro aqui já há mais de 10 anos. Tenho a sorte, o privilégio de ser filha de pais militantes, de uma mãe que foi do movimento negro, que é do movimento negro. Claro que o racismo é bem pesado na infância, mas a minha mãe sempre me ensinou que meu cabelo é bonito, que meu nariz é bonito, então eu tive essa grande privilégio assim, na minha vida. Meu pai foi preso e torturado pela ditadura militar. Meu pai por pouco não morreu, preso durante o período da ditadura. Depois ele foi um dos fundadores do PT de Santos. Enfim, é todo um histórico que eu venho desse lugar, eu venho de uma coletividade, né? De sorte que eu sempre tive 2 sonhos. Um era ser médica veterinária e o outro era trabalhar na polícia militar. Sou filha de militar aposentado, então eu cresci em quartel. Eu acho que daí veio a minha paixão pelo militarismo. Mas até então eu não conhecia o corpo de bombeiros, né? Via o meu pai trabalhando, então eu acho que provavelmente tenha sido, sim, eu sempre fui apaixonada por isso e talvez sem dúvida foi um dos motivos para eu amar essa profissão. Tive uma infância boa, dentro das possibilidades, né, de uma família pobre. Meus pais sempre trabalharam muito, então a gente convivia muito pouco, assim, com os meus pais. A minha mãe, ela sempre trabalhou muito, sempre deu conta de tudo sozinha. E quando eu era bem criancinha, assim, acho que eu sonhava muito ser professora. Eu achava muito incrível ensinar as pessoas, assim. E foi um pouquinho nessa época, assim, que eu comecei a me apaixonar pela área da construção civil, porque eu achava muito incrível, assim, você transformar as coisas, né? Tipo, uma coisa muito feia ficar bonita. Meu pai fazia, né, esses trabalhos de marido de aluguel para vizinhos, assim, conhecidos. Ele nem cobrava na época, né? Ele fazia para ajudar as pessoas. Depois ele acabou virando meio que um faz-tudo, assim, do bairro. Então, o pessoal que não era conhecido chamava ele, mas para pagar, assim. Então, eu estava sempre ali ajudando ele. Eu aprendi a fazer essas coisas com ele. Eu tenho 42 anos, atualmente eu sou médica veterinária, faço mestrado em medicina veterinária. Eu sou de Limeira, interior de São Paulo, onde eu morei, né, até me mudar para Campinas e onde eu comecei a jogar futebol. Estava com 13 anos, 13 para 14 anos, comecei a jogar num time que a gente juntou umas meninas no centro comunitário
para começar a bater bola. Foi quando eu descobri que, além de amar o futebol, de assistir futebol, eu passei a amar jogar futebol e descobri que eu tinha um talento para jogar futebol. E aí, a partir dali, o meu sonho, meu grande objetivo passou a ser me tornar uma jogadora de futebol profissional. E eu comecei a me preparar para isso, treinando cada vez mais, treinando físico, aprendendo a jogar com a perna esquerda, né? Porque eu queria ser a Cici, minha ídola era a Cici. Eu conheci um vendedor que ele gostava muito de futebol e ele me viu um dia que eu estava muito triste, ele perguntou por quê, eu falei que tinha um teste em São Paulo que eu não tinha como vir, porque meus pais não autorizaram. E aí ele loucamente me ajudou a vir para esse teste escondido da minha família. E aí eu passei nesse teste, que era um primeiro dia, e tinha que voltar no segundo dia com os responsáveis. E aí eu tive que contar para meus pais o que eu fiz, né? Eles ficaram muito bravos, mas a minha mãe veio comigo para o segundo dia de teste. E aí eu passei nesse segundo dia, que aí era o definitivo, só que meus pais não autorizaram. A mulher, ela sempre foi vista para servir o homem, para ficar responsável pelas crianças, pela prole, pela procriação e pelos cuidados da família. E uma das coisas interessantes é que a própria palavra família vem do latim famulus, que significa escravos de um senhor só. A sociedade ainda reproduz muita coisa que vem dessa herança do patriarcado. Você entra dentro de uma loja de brinquedos. Quais são os brinquedos que você vai encontrar? Se você entrar num determinado corredor, você vai ver que ainda existe uma separação de gênero ali dentro daquela loja de brinquedo, né? Vai ter uma seção de bonecas e junto com as bonecas o fogãozinho, o carrinho, a bonequinha. Aquela seção ela é majoritariamente cor-de-rosa. E o que você oferta de brinquedo para essa criança? Para menino o fogãozinho, a bonequinha, e para o menino o carrinho, a espaçonave. E automaticamente isso já remete ao mundo das profissões. Na última semana, um parlamentar, por 2 vezes, ele deve ter Alzheimer, me questionou se eu também era parlamentar. Este questionamento para me dizer se realmente eu podia usar aquele elevador. Veja bem, nós mulheres somos o tempo todo apontadas, a preta raivosa, a arrogante, a prepotente quando se impõe, quando usa o seu espaço de fala com a força que precisa para ser ouvida, e não podemos mais aceitar. Porque essa manifestação é apenas para apontar que nós estamos em cima de uma estrutura falida. Que o machismo ele é muito estrutural na sociedade. Não só brasileira, mas no mundo todo, né? A gente vê que tem a ver com o sistema econômico que a gente vive, tem a ver com o capitalismo, tem a ver com o sistema econômico que coloca as mulheres para fazer o dobro de trabalho. A gente vê uma sobrecarga das mulheres muito grande, então é muito difícil você conseguir participar de coisas públicas assim, porque você tem seus filhos, você tem seus netos, você tem a família para cuidar, porque esse papel é imposto, né, de ser as únicas que fazem esse papel. Então tem muito a ver com um sistema geral de opressão, assim, sabe? Um tipo de lidar que é quase que infantilização das mulheres. Quando eu virei vereadora, eu peguei a liderança do PSOL. Significava que eu negociava em nome do meu partido. De início era muito comum, por exemplo, que eu fazia uma negociação no colégio de líderes e aí um vereador homem da minha bancada recebia uma ligação dos outros líderes perguntando: a Luana falou tal coisa, é isso mesmo? A primeira turma que eu entrei no técnico, eu acho que era eu e mais 2 ou 3 mulheres, assim, né? Quando eu chegava nas aulas, que a gente tinha dúvidas, a maioria dos caras que estavam ali, eles já tinham vivência, né, em obra, ou eles já tinham uma empresa, já atuavam na área de alguma forma, e a gente não tinha nenhum conhecimento. Então, quando a gente ia perguntar, assim, meio que virava chacota, né? Porque as mulheres, elas não são educadas para entender desse tipo de coisa. Eu falava, não é possível que não tenha mulheres que queiram ser pedreiras, eletricista, encanadora, gesseira, sei lá, né? Eu achava muito estranho. Na época que eu estava terminando o curso técnico,
eu me assumi para minha mãe como homossexual e foi muito difícil porque ela nunca aceitou. Eu acabei indo para a igreja, eu fiquei uns 5 anos dentro da igreja e aí eu meio que fui tentando sufocar alguns sonhos que eu tinha na época, né? Principalmente o de trabalhar com construção civil. Você está fazendo uma retrospectiva? É uma verdade, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, o quantitativo de efetivo feminino ele é um pouco menor do que o quantitativo de efetivo masculino e não é nem em relação ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar, porque o edital para ingresso em concurso, ele é o mesmo, ele não discrimina entre homens e mulheres, é o número de vagas total, então se vai ter 2.000 vagas para homens e mulheres, ele não discrimina se é homem ou mulher. Mas é a procura. A procura geralmente de mulheres para entrar numa carreira militar ela é bem menor do que a procura para um rapaz procurar a carreira militar. Então não é que exista uma discriminação, é só a falta da procura mesmo. E como eu acho que qualquer mulher que se empenhe em uma função denominada masculina, provavelmente ela vai ter que se provar um pouquinho a mais ali. Mas isso nunca foi um impeditivo para mim, não. Que houve violação aos deveres dos vereadores, artigo 10 da Resolução 7 de 2003, por violar dispositivos principalmente da Constituição Federal de repúdio ao racismo e ofender os princípios de igualdade e da dignidade da pessoa humana. Porque quando o Brasil passava por períodos conturbados, as mulheres, inclusive, assumiam papéis governamentais, né? Inclusive, no tempo das capitanias, as únicas que deram certo eram regidas por mulheres, que foi de São Vicente de Pernambuco. O que acontece é que toda vez que a mulher ela buscava uma ascensão ou que ela estabelecia um posto de poder, existia essa intenção de apagar seu papel, a sua relevância, o significado das suas ações dentro da sociedade. Tinha um teste já se aproximando, então eu intensifiquei os treinamentos. Eu estava jogando muito bem nessa época, assim, eu estava voando fisicamente. E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte na região do quadril. E aí foi quando eu descobri que eu tinha uma lesão séria na região do quadril, que o único tratamento era cirúrgico. E aí foi quando eu desisti de jogar futebol profissionalmente, porque eu não tinha o apoio de ninguém e com essa lesão o médico foi bem claro, ele falou que eu não conseguiria jogar em alto rendimento, não só futebol como nenhum esporte. E aí eu decidi fazer então a faculdade de educação física para trabalhar com o futebol, porque o futebol era até hoje a minha grande paixão. E eu então optei por fazer educação física. Mas há 20 anos atrás, né, a realidade do futebol feminino tanto para atletas quanto para mulheres que queriam trabalhar com futebol feminino não tinha boas perspectivas, então eu não conseguia estágio, eu não conseguia nenhuma oportunidade para eu trabalhar como técnica ou como preparadora física, que eram as duas coisas que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com futebol e não tinha possibilidade, eu não tinha apoio de ninguém, na verdade todo mundo da minha família era contra eu fazer a faculdade de educação física, achavam que era um desperdício, né? E aí a minha vida eu estava passando por muitos problemas nessa época, pessoais, financeiros. E aí eu decidi então trancar a faculdade para eu poder pensar o que eu ia fazer. Eu tentei voltar para a faculdade de educação física, né, porque faltava um semestre só para eu acabar. Só que é até difícil explicar em palavras o que aconteceu, porque aquilo lá era a minha vida, eu era uma das alunas mais apaixonadas, mas eu não tinha mais essa conexão. Porque eu pensava assim, se não for para trabalhar com futebol, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu decidi não dar continuidade e mudar de rota. E aí eu acabei decidindo então fazer medicina veterinária, que era uma outra coisa que eu gostava muito. E acabei abandonando. Primeiro o sonho de ser jogador e depois o sonho de trabalhar como técnica. E isso é uma coisa que me dói muito até hoje. Porque... Desculpa, gente. É muito difícil para mim falar disso. Porque, por mais que eu goste da medicina veterinária, o
futebol, ele é a minha vida. Quando eu tô dentro de um campo jogando, ou quando eu tô dentro de um campo ensinando, ou quando eu tô assistindo, ou quando eu tô falando de futebol, é quando eu tô feliz. Quem me conhece sabe, meu olho brilha, né? Então eu não consigo muito me encontrar e me satisfazer profissionalmente em nenhuma outra área. A gente vai sobrevivendo, vai lutando, né? Molha duro. E o abdômen. Isso. Punhei. Olho no olho. Sobre as atividades físicas, né, no Brasil, com a sistematização de todo o sistema escolar que estava nascendo ali, o currículo começou a ser pensado, o que seria inserido ou não dentro da escola. Surgem as primeiras escolas e uma preocupação vem ali das suas raízes higienistas, da eugenia, né? Dos corpos perfeitos. A mulher foi até proibida de participar das atividades físicas, e é interessante que isso foi se arrastando, tanto é que durante o período da ditadura militar no Brasil, você tem um manual de civismo do que deveria ser ensinado dentro da escola. E esse manual deixava claro o papel da mulher, nada de atividade física, né? Isso não era coisa para a mulher. Durante agora essa Copa, né, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo muito deprimida, porque eu comecei a sentir que eu tinha uma dívida com o futebol, porque eu abandonei o futebol, né, eu desisti dele. Então hoje eu tô trabalhando como auxiliar técnica no time de um futebol feminino, né, de uma amiga minha lá do Bradesco, e tô com um projeto para colocar em prática ano que vem, assim que eu terminar o mestrado, para trabalhar com uma escolinha, um projeto social, com crianças de 6 a 12, 13 anos, meninas, né, que têm o mesmo sonho que eu tive, e se eu puder ajudar uma menina a realizar o sonho dela, é uma forma que eu vou ter de me realizar nela, sabe? Então, eu acho que eu pago a minha dívida com o futebol, que é o amor da minha vida é o futebol, então eu preciso fazer isso. Posso falar como é que é a minha vida no bombeiro. É uma vida que a gente, basicamente, é qualidade de vida. Então é um efetivo que está sempre priorizando, né, o condicionamento físico. É um dia que, se você trabalha num serviço operacional, num regime de 24 horas, por 48 de folga, você lida com todo tipo de público, você lida com todo tipo de ocorrência. Operacional, ele é um serviço um pouco desgastante. Então você, em 24 horas, você consegue pegar ocorrências de diversos tipos. Você pega uma ocorrência de salvamento em altura, você pode pegar uma ocorrência de salvamento aquático, uma ocorrência de vítima presa em ferragem, uma queda da própria, um acidente de trânsito, um mal súbito. Então o seu dia ele é muito amplo. Então acho que a minha maior dificuldade foi conseguir assimilar todo esse conhecimento e para conseguir atender de melhor maneira possível a população. É extremamente gratificante você poder sair numa viatura e salvar alguém que você não sabe nem quem é. Sobe até a outra prateleira. Aí isso eu vou precisar estudar o projeto para pegar as medidas certinho. A maior dificuldade que eu encontro é de ser valorizada como mulher, porque muitas vezes as pessoas acham que o meu trabalho tem menos valor financeiro do que o trabalho de um homem. Se isso aqui, ó, vermelho, for o fio de fase, para que ele deixou tanto fio de fase aqui?
Não só alimenta o negócio, tá vendo? Quando eu comecei a pensar sobre o meu modelo de negócio, eu fiquei pensando ia ser legal ter só mulheres, mas eu como uma mulher, né, da comunidade LGBT, o que eu estou fazendo pela minha comunidade? Eu quero ter um diferencial que as pessoas possam sentir a liberdade de se espelhar nisso e também construir seus sonhos, né? Para que as pessoas possam se reconhecer ali e possam querer também ocupar o seu espaço, né? Dentro da sociedade. Desde que eu conheci o movimento feminista, para mim tem um papel muito grande de se coletivizar mesmo, assim, né? De entender que você tem uma responsabilidade com a sua amiga, com a sua colega, com a sua companheira. Isso também é uma coisa que é importante de amadurecimento político, assim. Saber que você também tem uma corresponsabilidade pelas outras mulheres ao seu redor, mas também tá junto, assim, sabe? Não se isolar. Assim, eu acho que porque o patriarcado, né? A ideologia do patriarcado coloca muito mulher contra mulher. Assim, muito, na competição, na coisa estética, e a gente tem que quebrar isso, entendeu? Porque, historicamente, as mulheres negras sempre tiveram que se ajudar. Se não for a gente pela gente, as coisas não acontecem. Agora, para as meninas que estão aí no colegial e estão naquele passo que é assustador, eu já passei por isso, de não saber o que eu vou fazer da minha vida daqui a alguns meses, né? Mantenham a calma, o que eu posso dar de dica. Procurem o maior quantitativo de opções que vocês queiram. Então, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Medicina Veterinária, jogadora de futebol, engenheira, enfim. O mundo é de quem acredita e almeja aquele sonho. Então nunca deixe de sonhar e vá em busca dos seus objetivos. É só isso que eu posso falar. Bom, para as mulheres que querem seguir no futebol hoje, né, eu falo, não desista, né? Se você não tiver o apoio da tua família, se você não tiver o apoio de ninguém, persista, porque hoje as perspectivas são outras. O caminho não é fácil, como nada é fácil, né? Se você desistir, depois para você se reencontrar com você mesma, é muito difícil e é muito doloroso esse processo, e eu não desejo isso para ninguém, não, né? Historicamente, você não tem um estímulo da inserção da mulher à ciência, aos trabalhos vistos como trabalho de homem, né? De ser bombeiro, de ser astrônomo, de ser matemático. Então, não é que a mulher é submissa. É isso que tem que ser colocado, não é que a mulher é um sexo frágil. A mulher sempre foi forte, ela sempre teve um papel importante na sociedade, na história do Brasil. Então, o movimento feminista ele é importante, infelizmente abafado, mas de extrema importância para a mulher poder conquistar cada vez mais direitos, inclusive a igualdade de salários, entre outros direitos que os homens não precisaram lutar nem um pouco para obtê-los, enquanto isso a mulher sempre o fez debaixo de muitas lutas, né? O que você quer ser quando crescer? Policial. E você? Eu quero ser taxista. Eu quero ser cantora quando crescer. Eu quero ser artista de dança, estilista e técnico de informática, assim. Ser policial, eu quero ser bombeiro. Porque eu não consegui ser bombeiro, eu quero ser policial. E se eu não conseguir ser taxista, eu quero ser jogador de futebol. Eu acho que vai ser, tipo, uma coisa fácil pra mim. Eu vou ser muito bom nisso. Mas assim, se tiver um plano B, eu não vou saber o que escolher, porque eu só acho que eu posso ser isso. Eu quero ser, quando crescer, professora de artes, mas o meu plano B pode ser cantora.